Nesse mês de outubro, nós passamos por um momento de aprofundamento, de aperfeiçoamento, de entendimento de leitura, né? Sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que é um livro indispensável na consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E então eu coloquei aí alguns vídeos, né? Fui mostrando a vocês, né? Indicando vocês para fazerem a leitura o quanto antes, para que não acumule com quando a gente entrar aí nos exercícios espirituais, que vai ser agora no sábado, dia 1º. Então eu aconselho, né, que ainda não tiver terminado de ler, né, que termine de ler até sexta-feira. Por que, gente, que eu falo isso? Flaviana, então quer dizer que se eu não ler até sexta-feira, eu não posso me consagrar? Não, gente. Você pode ler o Tratado da Verdadeira Devoção até um dia antes de você se consagrar a Nossa Senhora, até um dia antes do dia 8, até no dia 7 de dezembro. Por que eu estou falando para vocês para lerem agora? Porque tudo que a gente vai juntando, vai acumulando, depois fica mais difícil, né? Então são ciladas que o inimigo usa porque ele não quer que você se consagre. Então, se você não fizer a sua parte, consequentemente não vai dar certo. Então, se você atrasar com essas questões da leitura, quando chegar agora em novembro, nós temos que fazer os exercícios espirituais. E aí o que vai acontecer? Além do exercício espiritual, você também ainda tem que ter você ainda tem que ler o tratado, então vai acumular. Então, assim, mas se você consegue, se você vai ter disponibilidade, sem problema nenhum, tá? Na verdade, você precisa finalizar de ler o tratado até o dia 7 de dezembro, ok? Bom, gente, só pincelando aqui, o tratado ele é dividido em 8 capítulos, né? No primeiro capítulo, ele mostra a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria, e lá vai falar: em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Então, ó, é por Maria, né, que Jesus veio ao mundo, é por Maria que que ele virá até nós, né, que ele vai voltar. Nós vamos, é Maria que irá nos apresentar Jesus, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele fala dessa necessidade da gente se consagrar a Jesus. E vai falar assim, que olha, mostra sobre a autoridade, mostra a autoridade que Nossa Senhora tem, que lhes foi dada, na verdade, né? Então, lá nesse capítulo 1, vai falar assim, ó, Deus espontaneamente lhe conferiu e é tão grande, voltando aqui, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Olha, gente, então nesse capítulo a gente vai aprender que Nossa Senhora, ela foi conferida a ela uma autoridade, né? Uma autoridade sobre nós. E aí, a gente entende isso lá na boda de Caná, vamos pegar aqui como exemplo, quando essa obediência do filho à mãe, quando, né, ela pede a Jesus que faça o primeiro milagre e ele fala com ela, mãe, ainda não chegou a minha hora. Mas é como se num passe de mágica, né, em fração de segundos, ela fizesse. Jesus faz um contato lá com o pai e o pai fala com ele assim: olha, aqui, tudo que eu pedi para ela, ela não me negou nada. Eu cheguei na vida dela com 15 anos, falei que ela ia ter um filho, fiz uma bagunça na vida dela e ela me atendeu. Então ela tem autoridade. Então, ó, obedece sua mãe. E ele obedece fazendo o que tem que ser feito, fazendo, operando o primeiro milagre, ainda que ele, né, achava que não era a hora dele, mas ele obedece. Então, nesse primeiro capítulo, a gente vê essa autoridade de Nossa Senhora que lhe foi conferida pelo Pai.
E aí a gente entende, então, que ser vosso devoto, ser devoto de Nossa Senhora, né, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Então, aquelas pessoas que querem se salvar, tenham como devota Nossa Senhora, porque ela vai ser a nossa arma poderosa, ela que vai nos ajudar na salvação. Porque ela, na verdade, gente, ela vai nos preparar, ela vai nos limpar para que a gente possa se apresentar até Jesus. No capítulo 2, ele vai falar sobre verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. E nesse capítulo 2 a gente vai entender, né, qual que é a verdadeira, qual que é as verdades sobre essa devoção, né, que nós devemos ser escravos, mas escravos amorosos, né? E aí ele fala lá no parágrafo 73, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, né? Ou seja, interesseiros, né? Buscando sempre interesses, mas como escravos amorosos, né? Existe uma grande diferença, né, em servir com interesse, né, e servir, ser escravo por amor, né? A gente ama, faz por amor e, claro, com o objetivo de receber, né, as graças que Deus nos dá, mas antes de tudo tem que ser tudo feito por amor. E para a gente chegar a esse entendimento e trazer esse coração limpo e puro, né, esse coração que ama verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso, é necessário que nós despojamos, né, do mal que há em nós. Nós precisamos despojar dos nossos pecados, nós precisamos nos limpar, né? E Nossa Senhora vai nos preparando, vai nos ajudando a limpar, a tirar todos os nossos pecados, a esvaziar de nossos pecados, para que nós possamos então encher aí da graça de Deus, né? E ficar cada vez mais próximo ao encontro com Jesus. A primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Então, gente, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, né? Ele tem que ser o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada. Ele tem que ser o nosso orientador, ele tem que ser o nosso foco, ele tem que ser o objetivo nosso. Tudo por Jesus. Se não for assim, gente, são devoções falsas. E aí a gente aprofunda, né? Lendo cada vez mais esse tratado. E aqui, gente, o que São Luís quer dizer com isso? Que tudo que a gente for fazer tem que ser na vontade dele, né? A gente tem que respeitar a vontade dele. Ele é o nosso médico, ele que vai tomar conta do nosso trabalho, ele que vai, ele que nos dá tudo, né? Todas as graças que nós recebemos são por mérito dele, né? E nós não temos nada, né? A única coisa que a gente tem é o pecado. A única coisa que é nossa, que a gente pode bater no peito e falar que é nossa de verdade, é o pecado. O resto pertence a Ele, né? Ele é que nos dá. Então, a gente precisa entender essa primeira verdade, né? Que Deus deve ser, né? Jesus Cristo deve ser o Senhor de tudo na nossa vida, de tudo. E aí agora a gente entra na segunda verdade e a gente conclui o seguinte: se a gente entendeu que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, né? Que Deus é o Senhor de tudo na nossa vida, nós entendemos então que Jesus é para nós, nós concluímos que não nos pertencemos mais, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, inteiramente como os meus membros e seus escravos comprados, que fomos por um preço infinitamente caro, o preço do seu sangue, né? Nós fomos comprados pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o que nos deu a salvação. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos.
E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. Então, gente, nesse capítulo aqui, nessa segunda verdade, a gente entende o seguinte, que definitivamente nós somos escravos. E aí, você deve escolher, né? Antes do batismo, na verdade, nós fomos escravos do demônio. Após o nosso batismo, então nós nos tornamos escravos de Jesus, né? Escravos de Deus. E aí, então, resumindo, de toda forma nós somos escravos. E você, então, assumindo o seu batismo, né? Que é se consagrando também a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, você assume mais ainda o seu batismo, né? Relembra, né, que você foi batizado, que você foi salvo e que você é escravo de Jesus. Com uma grande diferença, né? O nosso Deus é um Deus justo, então Ele nunca nos desampara, nunca nos decepciona. Então essa é a diferença, né, de sermos escravos de Jesus, de Maria, de Deus, é que nós temos um Deus justo e que nunca nos desampara, nunca nos decepciona e que quer incondicionalmente o nosso bem a qualquer preço, né? Foi o preço do seu sangue, né, que ele pagou para ter o nosso bem, para ter a nossa salvação. Ele nos quer todos juntos dele no céu. A terceira verdade, gente, é ainda no capítulo 2, né? Estou no capítulo 2, é isso mesmo. Ainda no capítulo 2, a terceira verdade é que, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo o que de mal existe em nós. O que está falando aqui, gente? Essa terceira verdade é que nós precisamos despojar de tudo o que há de mal em nós, esvaziar-nos. Né? Nós precisamos esvaziar dos nossos pecados, esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é os nossos pecados, né? Então, olha, nós só vamos conseguir adquirir a perfeição pela união em Jesus Cristo, né? Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós vamos estar unidos a nosso Senhor Jesus Cristo? Esvaziando de nós mesmos, esvaziando dos nossos pecados. Então, a gente tem que deixar os nossos pecados, né? E aqui a gente pega um gancho aqui, né? Que para nos consagrarmos, nós precisamos esvaziar, cada dia mais buscar a perfeição, reconhecer os nossos pecados, arrepender de coração, para que nós não os façamos mais, né? Porque Deus conhece o nosso coração, né? E nós vamos precisar, próximo lá do dia da consagração, nós vamos precisar fazer a confissão, né? E a gente, para isso, a gente vai, essa preparação, né? A leitura do tratado e a preparação para a consagração, ela já vai também nos preparando para a gente despojar cada vez mais dos nossos pecados. E aí, gente, né, nesse momento aqui, a gente fala assim, ai meu Deus, eu sou tão pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não vou poder me consagrar. Eu vivo assim, eu vivo assado e eu não consigo sair fora desse pecado, desse vício, desse casamento irregular, né, dessa fornicação. Eu não consigo sair fora disso, e aí como é que vai fazer? Gente, você precisa desejar. Se você desejar, junto com Nossa Senhora, você consegue sim, tá? E aí, ó, a gente tem lá no parágrafo 85, já quase chegando no parágrafo 86, fala assim pra gente, ó, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Então, gente, é você se agarrar à Santíssima Virgem, por isso que a gente chama de preparação para a consagração, porque é ela que vai nos moldando, ela vai nos preparando, ela vai nos auxiliando, ela vai nos ajudando. Ela é aquela mãe, gente, que ela vai pegar a gente e você dê autoridade para ela,
porque na verdade ela tem autoridade, né? Dê autonomia para ela, porque nós, como somos, recebemos o livre arbítrio, né? Nós podemos seguir qual caminho, se a gente vai ser escravo de Jesus, né, e de Maria, ou se a gente vai ser escravo do pecado. Então, esse livre arbítrio nos dá autonomia para a gente decidir para onde que a gente vai. Então, dê a autonomia à Santíssima Virgem Maria, porque a autoridade ela já tem, porque foi lhe dada do Pai, né? E você, então, dê-lhe autonomia para que ela entre na sua vida e faça o que tem que fazer. Então, é hora de você ir, ó, chamar Nossa Senhora, bater um papo com ela e falar com ela, ó, mãe, vem cá, ó, é o seguinte, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, né, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, né, na minha vida tá tudo errado e eu não consigo. Então, ó, entra aqui dentro a partir de agora, entra dentro da minha casa a partir de agora, a senhora que vai ser a dona de tudo, decide tudo em minha vida, eu te dou autonomia para tomar todas as decisões na minha vida, para cuidar da minha filha, dos meus filhos, para cuidar do meu marido, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha vida profissional, para cuidar do meu trabalho. Eu te dou autonomia para tudo. Só que aí, gente, é maravilhoso. Se prepare, porque as graças vão chegando. E São Padre Pio falava que o demônio, né, ele sente o cheiro de rosa a 5 quilômetros quando está perto de um consagrado ou de uma casa de um consagrado. Porque quando você se consagrar a Nossa Senhora e der essa autonomia para ela entrar dentro da sua casa e fazer tudo o que tem que ser feito para te levar para Jesus e a sua família também, porque nada mais vai te pertencer, pertence a ela, o demônio vai sentir isso, entendeu? Então, assim, ela vai estar fazendo tudo por você e aí você se prepare, porque assim, são muitas graças, mas aí ela vai tomar conta de tudo. E às vezes ela vai tirar coisa daí que você vai ficar incomodado, porque às vezes você não queria sair, que são certos vícios, certos pecados, né? É mais ou menos assim, né? Você tá aí na sua casa, sentadinha aí assistindo um programa de televisão, daqueles que não são muito recomendados para cristãos, para católicos, né? Para quem está buscando uma aproximação com Jesus, e aí Nossa Senhora vai passar, vai pegar esse controle e vai falar com você, você tem certeza que você está assistindo isso, meu filho? É para você assistir isso? E aí você vai falar, ixi, já vem a mãe, né? Já vem a mãe. E ela vai ser essa mãe mesmo, que vai te mostrar que você está errado, e vai te orientar, e vai te puxar pelo cabelo, se for o caso. Então, dê essa autonomia para Nossa Senhora, dê essa autoridade, né, que ela já tem, mas dê essa autonomia para que ela use a autoridade dela dentro da sua casa, para dissipar todo o mal que está aí. E aí você vai ficando cada vez mais perfeito para ser apresentado até Jesus. A quarta verdade fala assim, ó, é muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Que é isso, gente? Eu vou contar uma história para vocês. Vamos supor, você precisa marcar uma consulta com o seu médico. Mesmo que você tenha o contato dele, porque a gente tem alguns médicos, né, que a gente tem aí o WhatsApp e tudo mais, mas quando você precisa marcar uma consulta com ele te pede para você agendar com a secretária, não é isso? Você tem que passar pela secretária. Ela que tem a agenda dele, ela que sabe o horário que vai poder te atender e tudo mais, valor da consulta normalmente é com ela, passar a carteirinha da Unimed é com ela, enfim, né? Então, assim, ela é a medianeira, né? Então, para a gente chegar até Deus, nós precisamos do medianeiro, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse intermediário. E nós também, por sua vez, né? Nós vamos ter a intermediária, a medianeira de Jesus, que é Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora já nada mais é do que nossa secretária, né? Vamos falar assim, né? Com todo carinho, com todo respeito, né? E aí, ó, nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo,
como Jacó revestindo-se da pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Olha, e aí então a gente vai falar assim ousadamente como São Bernardo, que temos a necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, né? Então, uma medianeira no caso, que é a Nossa Senhora, junto com o nosso medianeiro por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que Maria Santíssima é a única capaz de exercer essa função admirável de ser a medianeira entre nós e Jesus, né? Por ela, Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a Ele. Então, o que acontece, gente? Ela trouxe Jesus Cristo, né? Por meio dela, Deus se fez homem. E por meio dela, nós seremos apresentados a Jesus Cristo, que é o medianeiro a Deus, né? Então, aqui no tratado explica isso claramente, que nós devemos, então, ter Nossa Senhora, né? Como medianeira, porque ela vai nos preparar, é como se fosse uma forma, né? Eu vou fazer um sabonete, né? Quem aí gosta de artesanato vai fazer um sabonete, e aí você vai colocar na forma, né? Aquilo ali tá líquido, né? Você fez a mistura ali, ficou líquida, aí você quer que saia no formato de coração, você quer que saia no formato redondinho, no quadradinho, você vai colocar naquela forma e esperar o processo ali de maturação, né? Para depois você desenformar e vai sair exatamente como estava naquela forma. Se tiver detalhe de coraçãozinho, vai sair com coraçãozinho, detalhe de bichinho vai ser com bichinho. Então vocês me entendem? Nossa Senhora é a nossa forma. Então é por ela que nós vamos nos formar, nos aperfeiçoar para que a gente seja apresentada a Jesus, porque ela é a perfeita, né? Imaculada, sem pecado original. Por isso, ela é a forma perfeita para nós nos tornarmos cada vez mais perfeitos, buscarmos a perfeição para sermos apresentados a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, é a quinta verdade. Nós precisamos ficar muito atentos a ela. Ela é extremamente importante, porque é o que acontece com a gente todos os dias. Ó. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Então a gente recebe muita graça, a gente recebe muito tesouro, a gente busca, né, o caminho da perfeição, mas é extremamente difícil. Por que é extremamente difícil, gente? Porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso, né, ou seja, nos pega de surpresa, para nos roubar e despojar, espreitam dia e noite, ou seja, eles estão ali, né, apostos dia e noite, no momento favorável ao seu desígnio, né? Então eles ficam ali nos rondando o tempo todo, né? Andam incessantemente ao redor de nós, pronto para nos devorar. Então, assim, por isso que a gente peca todo dia e toda hora, porque eles estão ali apostos, né? Para que a gente saia fora da linha, né? Saia fora ali dos trilhos. E aí, gente, é difícil de preservar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. Então, assim, o mundo também, né, gente, está nos julgando todos os dias e toda hora no buraco. Então, são umas ciladas que o inimigo, como ele está aí de prontidão para nos devorar, ele vai, né, criar ciladas todos os dias e toda hora. E uma das ciladas é justamente a leitura do tratado, que ela é de difícil entendimento, como eu já falei com vocês. E aí muitas pessoas desistem, né? Porque não conseguem ler. Outras pessoas começam a ler e falam: nossa, eu sou muito pecador, não vou conseguir fazer, não vou conseguir, né? E sozinhos a gente não consegue mesmo. Quem nos ajuda é Nossa Senhora, né? Como a gente já falou aqui. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas ciladas, né? E a Virgem é a única fiel na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que servem de mais bela maneira. Então, quando nós servimos Nossa Senhora
de coração, né? Da forma mais amável possível, né? Nossa Senhora vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio e vai nos ajudando a nos transformar, a nos moldar, para que a gente chegue à perfeição. Passamos para o capítulo 3, e o capítulo 3, gente, vai falar da verdadeira devoção. E antes dele mostrar, né, que dele entrar dentro da verdadeira devoção, ele fala sobre as falsas devoções, que a gente precisa ter muito cuidado. Porque o demônio, aí como fala aí no parágrafo 90, mais abaixo aí, o demônio, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de uma experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação. Então, gente, quando eu falo para vocês, eu já falei aqui, né, que existem muitas pessoas, né, de cadeinha lá no inferno. Por quê, gente? Porque às vezes, por isso que eu falo das práticas externas, eu gosto muito de reforçar que essa devoção, ela é do coração, ela é interna. As práticas externas precisam ser consequências daquilo que a gente está vivendo. Porque realmente ler o tratado e entender, colocar uma pulseirinha no braço e continuar a sua mesma vida de pecado e não estar em busca da perfeição, né? E não fazer o que Nossa Senhora nos pede, não ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, nos leva à perdição, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essas falsas devoções. E aí é onde que a gente vê, a gente fala assim, nossa, mas fulano é consagrado, eu vi ele com a pulseirinha, com o cadeado, não é consagrado, mas está fazendo aquilo, não, fez isso assim, né? Nossa, tá devendo ali naquele comércio, a pessoa tá, né? Eu tô dando um exemplo aqui simples, mas assim, a pessoa continua em pecado. Isso, gente, isso suja a consagração, né? Outras pessoas vão olhar e falar assim, não, mas ser consagrado é aquilo ali? Não, não quero não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes. É a nossa atitude, o nosso jeito de agir, de falar, de conviver com as pessoas que mostra o que de verdade nós somos. Aí a gente começa aí, ó, os devotos críticos, né? Eles são sábios, né? Sábios, conhecem tudo, né? Mas são orgulhosos, né? E têm espíritos fortes e são presumidos, né? Que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem Maria, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé à Santa Mente, a esta boa mãe, pelo fato de essas devoções não agradarem a sua culta fantasia, né? Então são pessoas que vivem ali criticando. Os devotos escrupulosos, né? Eles temem ofender Jesus e honram demais a Maria. Então, assim, eles temem ofender Jesus se honrar demais a Maria, ou seja, eles acham que a consagração a gente não está honrando nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou ofendendo nosso Senhor Jesus Cristo se eu honrar demais a Maria. E a gente já viu, gente, a gente já percebeu que essa devoção ela é extremamente cristocênica. Por quê? Porque Maria nos leva a Jesus. O objetivo dela é só esse e mais nada, é ser intermediária, nos levar até Jesus. Então, olha, os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, né? E rebaixá-lo se a exaltarem demais. Se estiver falando muito sobre Nossa Senhora, exaltando demais Nossa Senhora, eu vou estar ofendendo Jesus. E não é assim, né? A gente já entendeu que não é assim. Os devotos exteriores, que é número 3, é aqueles devotos, né, que preocupam demais com o exterior, né? Aí querem uma roupa, né? Tem algumas roupas que a gente olha assim e até bate o olho e fala assim, nossa, aquele ali é consagrado, né?
O estilo de roupa, de saia, algumas mulheres utilizam o véu, sem problema nenhum, mas que essa prática não seja somente exterior. Como eu disse, ela tem que ser uma consequência do seu interior. Então, esses devotos exteriores, eles em práticas, eles preocupam demais com as práticas exteriores que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem Maria, por não terem espírito interior, ou seja, eles acabam sendo também vaidosos, né? Minha roupa, eu só uso roupa assim, porque eu sou consagrada, eu uso o escapulário, eu uso a cadeinha, eu uso o véu, pose de santo, mas interiormente a pessoa não está voltada para aquilo. Então, é também um perigo, uma cilada. E aí, ó, o quarto, que é os devotos presunçosos, né, são aqueles, né? Eles rezam o terço todos os dias, usam a medalhinha e acham que já tá salvo. Não precisa fazer mais nada na vida, né? Nossa Senhora não rege a sua vida, não dá autonomia para Nossa Senhora agir na sua vida. Ele reza um terço todos os dias, usa a medalhinha e tá tudo certo. Já me consagrei uma vez e não preciso fazer mais nada. Então, são os devotos presunçosos, né? Então, olha, e não serão condenados porque recitam seu texto. Eles acreditam, né, que eles não serão condenados porque recitam texto, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário ou alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito da cadeiazinha da Santíssima Virgem Maria. Eles acreditam nisso, né? Mas não é, né, gente? É a interior. Por isso que eu tô sempre frisando isso, que é o seu coração que tem que estar voltado. Os devotos inconstantes é aqueles devotos, é o quinto, tá, gente? Começa com fervor, um fogo abrasador, mas em pouco tempo ele já vai parando com tudo, não consegue ter perseverança, não consegue ser persistente. Na primeira tribulação ele já larga tudo de mão. E assim, hoje eles são muito fervorosos, amanhã já não querem saber de mais nada. E são pessoas que abraçam tudo, né? Naquele fogo, naquele calor da emoção, abraça tudo. Aí começa a participar de tudo. Apostolado de coração de Jesus, rezar o Santo Rosário, participa de um grupo de oração, participa disso, daquilo, e começa a abraçar tudo, e no final das contas não dão conta de nada, larga tudo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, com isso, e a gente não... porque primeira missão, igual a minha, eu sou mãe de família, então assim, eu tenho que cuidar da minha família primeiro, eu tenho as minhas coisas, eu tenho meu trabalho, e né, também o serviço à Nossa Senhora. Então a gente tem que pegar, assumir algumas coisas, né, deixar o tempo ali para os nossos momentos de orações, para que a gente não se perca no caminho. Então esses são os inconstantes, que não têm perseverança. E o sexto, gente, são os devotos hipócritas, né, que usam a prática como fachada para aparecer, como vaidade, mas não tem sinceridade no seu coração. Os devotos interesseiros, é o número 7, é aqueles que tratam Maria como uma distribuidora de graça, né? Então, assim, na hora que precisa, recorre, né? Na hora que tá tudo certo, não nem se lembra de Nossa Senhora. E aí aqui a gente fecha, então, falando sobre as falsas devoções. E aí, gente, agora falar da verdadeira devoção, né? As verdadeiras devoções. Primeiro ponto, ela é interior, né? Então, como eu tenho falado, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso para vocês, que ela tem que ser do fundo do coração. Segundo ponto, ela tem que ser uma devoção terna, né? Cheia de confiança, de um filho em sua mãe. Então, eu tenho que realmente confiar. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu entregar para Nossa Senhora, eu vou entregar de fato, né? E deixar para que ela resolva. Eu não vou entregar daquela maneira que eu entrego com uma mão e seguro com a outra e fico assim, é seu, tá, Nossa Senhora? Mas eu tô puxando. Não é assim que eu vou fazer. Eu vou entregar de verdade,
deixar ela cuidar daquilo enquanto eu cuido das coisas dela, né? É assim que a gente tem que fazer. Ela é uma devoção santa, né? Ela leva uma alma a evitar o pecado. Então, por isso que nós consagrados, né? Essa devoção, ela tem que nos inspirar todos os dias a evitar o pecado. É uma devoção constante, ela não pode mudar de acordo com o meu humor. Hoje eu levantei, não estou muito bem, hoje eu estou azeda, não mexe comigo, também não vou nem rezar. Não é assim, né? É independente do seu humor, independente do seu estado emocional, você deve buscar essa devoção. E não pode, então, de fato, ser mudada, né, de acordo com o seu humor. Ela tem que ser constante, independente do que você está vivendo, da situação que você está passando, ela tem que ser constante. Ela deve ser uma devoção desinteressada, né, por fim. Ou seja, eu preciso ser devoto a Nossa Senhora, não por interesse, né, porque ela vai não pelo interesse de somente, né, o interesse de que ela vai me levar para o céu, mas que tem que ser uma devoção que leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. Então, o meu interesse tem que ser esse, em buscar a Mãe Santíssima, né? E não fazer de Nossa Senhora um negócio e recorrer a ela quando eu preciso, somente quando eu preciso, para ela me conseguir uma graça, para ela resolver um problema para mim. Então, ela tem que ser desinteresseira. E as práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? O que é isso? O que eu vou fazer, né? Para eu honrar a Santíssima Virgem Maria e para eu ser realmente uma devota de Nossa Senhora. Eu vou honrá-la como digna Mãe de Deus, né? Então, eu vou honrá-la acima de todos os santos, né? Eu vou meditar suas virtudes, né, seus privilégios e seus atos, buscando, né, a cada vez mais a graça, né, das suas virtudes, fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento, invocá-la cordialmente, oferecer-se a unir-se a ela, né? Então você, por exemplo, você reza o seu santo texto, né? Coloca suas intenções e reza pelas intenções de Nossa Senhora, né? Assim você está se unindo a ela. Em todas as ações terem a intenção de agradá-la. Tudo que você fizer, né, já começa aí pela sua vestimenta, pelos seus atos, pelas as suas atitudes, você ter a intenção de agradar a Nossa Senhora. Começar e continuar e acabar todas as ações por ela. Então, olha, se você vai ter a intenção de agradá-la em todas as suas ações, você vai pensar: será que Nossa Senhora faria dessa forma? Como Nossa Senhora faria? Como Nossa Senhora responderia a essa questão? O que Nossa Senhora faria? Ficaria em silêncio? Reclamaria? Falaria? O que ela falaria? Né? Então, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nem com ela, por ela, nela, com ela e para ela. Tudo por Maria, né? Nada sem Maria. A fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Então é tudo por Maria, né? Tudo por Jesus, tudo em Maria, tudo em Jesus. É isso, gente. Bom, entramos aí no capítulo 4. E o capítulo 4, ele mostra pra gente, ele fala pra gente da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus. E aí, uma perfeita e inteira consagração a si mesmo, uma consagração de si mesmo à Santíssima Virgem, né? É preciso dar-lhe, né? O que a gente vai entregar, né, para ela? O nosso corpo, com todos os nossos membros e sentidos, nossa alma, com todas as potências, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros,
nossos bens interiores e espirituais. Então, gente, nesse momento, quando a gente faz essa... então, ó, nossos bens interiores e espirituais que são nossos méritos, nossas virtudes e as nossas boas obras, passadas, presentes e futuros, né? Que são as caridades. Bom, gente, nessa parte aqui, a gente entende, então, o quê? Que quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente entrega tudo, né? Que nos pertence para ela tomar conta, né? Então, como eu falei lá naquele vídeo, né? Dê autonomia para ela, né? Ser a rainha da sua casa, tomar conta de tudo, porque é assim que tem que ser feito nessa consagração. Você vai entregar tudo para ela, o corpo, a mente, os seus sentidos, a sua alma, os seus bens, né? Os seus filhos, namoro, amizades, relacionamentos, trabalho, tudo pertence a ela, nada mais irá mais te pertencer. E quando você faz isso, você deixa Nossa Senhora tomar conta de tudo para você, a gente entende, né, que lá no parágrafo 131, respostas a algumas objeções, vai falar assim: essa prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. Então, olha, gente, muitas vezes, né, muitas pessoas às vezes se consagram a Nossa Senhora, entrega todas as coisas, né, naquele determinado momento e depois não persevera. Por isso a importância da renovação. Todo ano a gente deve renovar, né, essa consagração para que a gente então se fortaleça e cresça todos os dias nessa devoção. Entramos aí no capítulo 5 e no capítulo 5 fala sobre os motivos que nos recomenda essa devoção. Nesse capítulo 5 eu não vou entrar muito porque eu já mandei alguns vídeos aí falando sobre os motivos da gente se consagrar e que foram muito bem explicados, então eu só vou dar uma resumida aqui. Essa devoção ela nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus, ela nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem, né? Ela nos dá os méritos, as graças dela, nos empresta, né? Os méritos dela para que a gente possa, então, a se aproximar cada vez de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Então, quando a gente é escravo de Nossa Senhora por amor, Maria se doa, né? Maria vem e resolve as coisas por nós. Ela vem e toma as decisões devidas, cabíveis para todas as situações, quando a gente de fato se entrega. Maria purifica nossas boas obras, ela dá uma melhorada nas obras que a gente faz, né? Olha que maravilha, gente. Nós não somos capazes de entregar, né, obras maravilhosas para nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela melhora, né? Ela purifica as nossas obras, embelezam-as e tornam aceitáveis a seu Filho. Ela dá uma melhorada, uma customizada e entrega para o seu filho, né? Mais ou menos assim, vamos supor, eu não sou uma boa costureira, eu faço ali uma toalha de mesa, uma costura meia torta, Maria vai ali, dá uma arrumada naquela costura antes de entregar para Jesus, entendeu? É mais ou menos isso que ela faz. Ela é um meio excelente de promover a maior glória a Deus, então quando a gente faz quando a gente está honrando Nossa Senhora, né? Nós também estamos promovendo a glória de nosso Deus. E essa devoção, ela conduz à união ao nosso Senhor, né? Então, sempre essa devoção, ela busca a união, né? Ela promove essa união ao nosso Senhor Jesus Cristo. É uma devoção, essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor, e nisso consiste a perfeição de Cristo, né? Então, cada vez que a gente vai buscando essa perfeição, nós vamos nos tornando mais próximos, né,
e mais perfeitos para chegarmos em Cristo. É uma devoção, né, de um caminho curto, é o caminho mais curto que tem, é passar pelas mãos de Nossa Senhora. É um caminho mais perfeito, porque ela é perfeita, ela vai nos tornar perfeita assim, como precisamos chegar aos olhos do Pai, né? E é seguro, né? É um caminho seguro, um caminho que não tem erro, porque ela não vai nos deixar errar. Ela vai nos segurar pelas mãos, ela vai nos puxar quando nós estivermos entrando para caminhos errados, porque a gente tem que pedir isso a Nossa Senhora todos os dias, que não solte das nossas mãos, porque nós soltamos das mãos delas, mas ela tem que nos segurar. Então tem que dar essa autonomia para Nossa Senhora também. Essa devoção, ela também nos traz uma grande liberdade interior. É interessante que a gente se torna escravos e se torna cada vez mais livres. É tão mágico, mágico, é tão maravilhoso, né? Só pode vir de Deus mesmo. Ela também é um meio admirável de perseverança, porque a gente muitas vezes não consegue perseverar, né? E quem vai nos ajudar de fato é a Santíssima Virgem Maria, que vai nos ajudar, porque, como eu disse, ela vai nos puxar pela mão o tempo todo, e a gente precisa dar essa autonomia para ela, para que ela, né, nos puxe todos os dias pelas mãos dela, não soltar das nossas mãos, para não deixar a gente fazer nada errado. É igual que os filhos pequenos, né, quando tá começando a andar, que acha que começa a andar e acha que já tá sabendo de tudo, né? Que não precisa de mais ninguém, mas não tem noção do buraco, que é um perigo, não tem noção, né, para atravessar uma rua, e a mãe tem que estar sempre ali puxando. Às vezes a gente sai correndo atrás e puxa mesmo pela blusa, pelos cabelos, da forma como a gente consegue pegar. Nossa Senhora é essa que fica fazendo com a gente o tempo todo dessa forma. No capítulo 6, mostra pra gente aí a figura bíblica, né, desta perfeita devoção, que é a história de Rebeca e Jacó. Tem a história aí, vocês vão aprofundar, só falar um pouquinho rapidinho aqui. Ela mostra, né, a figura, né, admirável na história de Jacó, que recebeu, né, a bênção de Isaac, né? Jacó recebe a bênção de Isaac graças à solicitude e o engenho de sua mãe Rebeca, né? A Rebeca, né, mãe de Jacó, arquiteta, engenha toda uma situação para que Jacó receba a bênção de Isaac. É isso que Nossa Senhora faz, né, conosco, né? Ela passa à frente de tudo, ela faz situações aí, ela engenha cada coisa para que nós recebemos as graças, as bênçãos que nós precisamos. Claro que isso quando a gente faz tudo com amor, né? Então a Santíssima Virgem e os seus escravos, por amor, o que ela faz, né, com os seus escravos, aqueles que são escravos de Nossa Senhora por amor. Eu sempre estou frisando isso, gente, interiormente, é de coração. Ela os ama, ela lhes dá bons conselhos, ela consagra o nosso corpo e nossa alma com tudo que deles depende, sem nada executar. O que faz essa boa mãe quando a gente se consagra a ela, né, de todo o coração? Ela faz inúmeras coisas, ela purifica de toda mancha, né, sujeira, o pecado. Essa boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos, né, que é entregar de fato o nosso coração, tudo de coração, ela, de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, tá vendo? Então, ó, depois de ter despojado de nossos antigos hábitos, fazermos boas ações de coração, ela vai nos amar, ela vai nos auxiliar, ela vai purificar todo o nosso pecado. Ela vai nos cobrir, né, com as vestes limpas, novas, né, preciosas e perfumadas, né, assim como fez com Esaú. Ela vai nos manter de pé, ela vai nos conduzir,
ela vai nos defender e nos proteger, ela vai interceder por todos nós. Isso são os méritos, né, que a gente vai conseguindo, as graças que nós vamos conseguindo pela consagração à Nossa Senhora. O capítulo 7 vai falar sobre os efeitos maravilhosos dessa devoção. Gente, os efeitos dessa devoção, que vai ser produzidos em nossas almas, né, de quem lhe é totalmente fiel, são 7 efeitos, 7 frutos para quem é fiel a essa devoção, né? Então, de novo, né, não é se consagrar uma vez, colocar uma pulseirinha e falar, bater no peito, sou consagrado e tchau e benção. Não, gente, é fazer de coração, é honrar a Nossa Senhora e ser fiel a ela. Então, olha, nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir desprezar, né, de nós mesmos, né, de si mesmo. Nós vamos ter participação na fé de Maria, ou seja, nossa fé vai se aproximar, né? Vai se igualar à fé que Maria tinha. Maria não discutia nada. Imagina, gente, a bagunça. Eu fico pensando assim, né? Quando o anjo chegou na vida dela, essa menina era uma menina, tinha 14 para 15 anos, e aí ela tá lá vivendo a vida dela de adolescente, numa boa, tranquila, sossegada, né, de jovem, quando de repente chega um anjo na vida dela e fala com ela que ela foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus e que o Espírito lhe conceberá. Imagina, ela poderia, né, questionar e falar não aceito, ela deu o seu sim, ela não recusou, tamanha era a sua fé. A graça do puro amor, né, a gente vai crescer nessa graça de saber, né, de entender e de sentir que Deus é totalmente bom. Vamos ter mais confiança em Deus e em Nossa Senhora, né, em Maria. Nós vamos aprender, né, a confiar sem questionar tudo isso que ela fez a Deus e nela também, né? Se tá nas mãos dele, gente, a gente às vezes tem o hábito de entregar as coisas e depois ficar questionando. Porque eu queria que fizesse assim, ficar dando palpite. Nós não temos que dar palpite, nós temos que entregar, pedir para que faça o que tem que ser feito e que cumpra a vontade de Deus. Não é eu falar que eu quero que faça isso, que eu quero que faça aquilo. Deixa Deus agir. Às vezes a gente entrando no meio, a gente atrapalha os planos de Deus. Nós só precisamos deixar ser usados e não ficar dando palpites nos planos de Deus. Maria vai ocupar o nosso espírito, né, a nossa alma, vai ser toda para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai, né, nos promover o que a gente mais busca, que é a transformação da nossa alma, né, em Maria, né, a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por isso a gente fala que ela é a forma, né. Então, nós vamos chegar nesse passo também, e a maior glória de Jesus Cristo também, né, nós vamos glorificar então, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em tudo, né? Dar glória a Deus, na alegria e na tristeza. Aprender a agradecer, a louvar e agradecer, louvar, agradecer e louvar quantas vezes for preciso, mesmo nas tribulações, mesmo na tempestade. E por fim, nós chegamos então aqui no capítulo 8, que vai falar sobre as práticas particulares dessa devoção. Bom, gente, às vezes é um capítulo um pouco assim polêmico pelo fato de às vezes as pessoas entenderem de uma outra forma, né? Mas como nós vimos desde o início do Tratado da Verdadeira Devoção, essa devoção ela é interior, né? E então aqui no tratado vai confirmar, ó. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores. Então, Flaviana, eu não preciso ter práticas exteriores, né? Exteriores? Sim, e deve. Mas que elas sejam sensatas e condizem com o seu interior. E, gente, com a sua vida também, né? Isso, o Moisés Rocha, naquele
vídeo que eu mandei para vocês vai deixar assim bem claro, porque ele é, como eu falei para vocês, né? Eu gosto da forma como ele fala, porque ele faz alguns exageros ali, mas é para realmente, pra gente, né? Para mexer com a com o nosso bom senso mesmo, né? Então, ó, a verdadeira devoção, ela está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade. Então, assim, se você for usar alguma vestimenta, alguma coisa por vaidade, é melhor que nem use, porque a vaidade também é um pecado. E a gente tem que estar livre do pecado. Nós estamos nos purificando, nós estamos limpando para a gente chegar até Jesus, né? Então é isso que está falando aqui. Então devemos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar, não agradar aos homens, né? E daí tirar louvores, né? Nós temos que agradar é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós devemos fazer as nossas práticas com o finto de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo e os louvores dos homens. E aí, gente, a gente vai pensar assim, que olha, vamos falar um pouquinho, depois eu vou falar sobre os exercícios. Por exemplo, Flaviana, em questão de roupa, então da agora para frente eu tenho que usar só saia, eu não posso usar calça mais, eu tenho que ir à missa, eu tenho que colocar o véu, eu não posso mais usar uma maquiagem, eu não posso mais ouvir música mundana. Gente, é o seguinte, aos poucos, né, como a gente viu aqui no tratado, Nossa Senhora vai moldando a gente. Bom, o que a gente recomenda, né, para qualquer pessoa, tanto homem quanto para mulher, o que o tratado recomenda, não é a gente, o que o tratado recomenda, né, é que nós sejamos pessoas modestas, né? A modéstia, ela não tem vaidade, né? Então, assim, eu posso usar uma calça desde que não seja algo vulgar, né? E a gente tem que entender o seguinte, gente, roupa de academia é para ir na academia. Eu não vou com uma roupa de festa na academia e vice-versa, né? Então, dentro da igreja também tem as roupas que a gente deve vestir, né? Agora, eu vou me comportar só dentro da igreja? Não. Nós temos que ser santos onde nós estamos sendo plantados. Então, é no nosso dia a dia, né? Então, a modéstia, a vestimenta na modéstia é muito importante, né? Sair fora dessa moda mundana, né? As músicas, né? Você vai perceber que aos poucos você não vai conseguir ouvir músicas, né? Que são mundanas, música que falam de coisas que não nos levam a nada. Aos poucos isso vai acontecendo, tá? E tem que ser, ó, tem que sair daqui de dentro, tá? Não pode ser nada forçado, né? Então, assim, a roupa, gente, é você ser uma pessoa modesta, né? Uma pessoa que não busca aí, mostrar o corpo, aguçar, né? A sexualidade de outras pessoas, né? Usar, né? O seu exterior como vaidade, né? Então, é modéstia, tá? Usar o seu exterior como vaidade é uma cilada, tá bom? E aí eu falo assim, a mulher de saia, gente, é muito bonita, né? É muito elegante, né? Então, assim, sinceramente, eu tenho usado demais, muito, muito. Opto por calças mais largas, né? Não gosto de calças que desenham o corpo, que mostram demais o corpo. E assim, aos poucos a gente vai moldando, Nossa Senhora vai moldando. Eu dou uma dica básica para vocês. Tem que pensar o seguinte. Como fala nos capítulos atrás aqui, a gente tem que pensar assim, que olha, será que essa roupa Nossa Senhora usaria? Será que essa minha atitude Nossa Senhora o teria? É isso que nós temos que pensar. E aí você avalia se isso vai ser para você ou não, tá? E aí, gente, ainda falando sobre as particularidades dessa devoção, sobre as práticas exteriores, o próprio exercício espiritual que nós vamos iniciar, ele já nos prepara para esse desapego, né, para essas práticas exteriores. Então, a gente começa com
com os 12 dias preliminares. Aí depois eu vou entrar lá dentro dos exercícios espirituais e explicar melhor, tá? Mas né, que depois eu entro dentro dos exercícios espirituais e explico passo a passo. Mas o próprio exercício espiritual é uma prática exterior, né, que faz a gente caminhar para essa consagração, né? A gente pode também, uma outra prática, uma segunda prática. Então, a primeira prática é, de fato, os exercícios espirituais. A segunda prática é a recitação da coroinha da Santíssima Virgem, né? A terceira, usar as pequenas cadeias de ferro. Também, aí fala aqui, ó, por isso que eu falo com vocês que não é obrigatório, porque fala assim, ó, é muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus e Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com uma bênção especial, né? Então, é muito louvável. Então, gente, eu super recomendo, né? Quarta prática, honrar a devoção à encarnação do Verbo, né? Que é dia 25 de março. É o mistério da encarnação, né? Honrar e imitar a dependência em que Deus, Filho, quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação. Honrar esse dia. Outra prática, gente, é a devoção, né? A Ave Maria e ao terço. Então, assim, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu fico, assim, indignada, não sei se é essa palavra, mas ou então triste, chateada, por um consagrado que não consiga rezar pelo menos um santo terço por dia, né? Então, terão grande devoção ao recitar Ave Maria ou a saudação angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor e o mérito, né? Então, aquela hora, né? 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, recitar a oração do Ângelus, né? E as Ave Marias. Eu gosto sempre de rezar. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aí reza uma Ave Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Reza uma outra Ave Maria. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Finalizo com a Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. Oração Santo Anjo. Então, é uma outra prática. E, gente, rosário todo santo dia. Pelo menos o terço, né? Quem não conseguiu o rosário, começa com o terço, que você vai ver que aos poucos você vai achar pouco e rapidinho você já está rezando o rosário aí tranquilamente. Recitar o Magnífica, né? Agradecer a Deus pelas graças que concebeu a Santíssima Virgem Maria. Dirão frequentemente o Magnífica, exemplo da bem-aventurada Maria e de muitos outros santos, né? Então, recitar o Magnífica também é uma prática exterior. Desprezar-se do mundo, desprezo pelo mundo. Aí que começa? A gente realmente sente desprezo pelo mundo. Os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e servir-se das práticas de desprezo pelo mundo que assimilamos na primeira parte. Então aqui, gente, a gente até começa, sabe, a gente muda as amizades, as pessoas afastam da gente, mas isso tudo é Nossa Senhora que vai tirando, porque não é para o nosso bem. Então ela faz tudo isso, tá? É automático, vai tudo acontecendo quando você se entrega de fato, verdadeiramente a ela. E aí, tudo que você for fazer na sua vida, todas as suas ações, também é prática exterior, é você fazer por Maria, tá? Tudo que você for fazer, faça por ela. Obedeça a Santíssima Virgem em tudo. Deixe ela conduzir, né? Deixe ela conduzir a sua vida e em tudo conduz-se por seu Espírito. Deixe Nossa Senhora conduzir a sua vida. Coloca tudo nas mãos dela.
renunciar ao próprio espírito, às próprias luzes, às vontades, antes de qualquer coisa, né? Por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou ouvir a Santa Missa, antes de comungar, etc. Então, assim, renuncia, gente, ao seu espírito, às suas luzes, à vaidade. Não, por isso que eu falo, aqui não sou eu que estou fazendo, eu só estou sendo usada. Tudo aqui é graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, me iluminando, me ajudando, né, para que eu possa ajudar vocês também, né? Então, não é o grupo da consagração da Flaviana. Consagração é a Jesus pelas mãos de Maria, né? E tudo quem faz aqui é ela, tudo é ela quem faz. Fazer todas as ações com Maria. Então, primeiro a gente faz por ela, a gente faz com ela, né? Todas as ações com Maria. Em todas as ações, olhar Maria como um modelo, acabar de todas as virtudes e perfeições. Então, assim, a gente pensar assim, será que Nossa Senhora faria desse jeito, né? Pede ela para vir com vocês, te auxiliar para que você consiga fazer tudo, né? Nossa Senhora que está conduzindo tudo aqui, eu tenho certeza. Então, para isso, a gente tem que ter uma fé viva, a gente tem que ter uma humildade profunda, tem que buscar sempre a humildade, reconhecer que não somos nós que fazemos, que é ela quem faz, né? E ter uma pureza divina, né? Para a gente poder se assemelhar cada vez mais às virtudes de Nossa Senhora, buscar todos os dias as virtudes de Nossa Senhora. Fazer todas as ações em Maria. É preciso fazer todas as ações em Maria para compreender cabalmente esta prática. É necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas a figura. Nesse parágrafo 262, fala assim: o Espírito Santo, pela boca dos santos padres, chama também a Santíssima Virgem Maria, a porta oriental por onde o sumo sacerdote Jesus Cristo entra e vem ao mundo, né? Então, gente, tudo por intercessão dela, né? Tudo por intercessão dela em Maria. Por isso que a gente pede, lá no início eu pedi, né? Eu gosto daquela ejaculatória. Vinde Espírito Santo, vinde por meio de Nossa Senhora, né? Vinde por meio da Virgem Maria. Então, para que ela, né, interceda ao Espírito Santo e haja em nós. E aí, por fim, a gente fazer todas as nossas ações para ela. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, nós devemos gastar o nosso tempo, a nossa vida para Maria. E é justo que façamos tudo para ela. A partir do momento que nós fazemos tudo para ela, ela faz tudo para nós. Às vezes a gente tá ali com uma preocupação enorme, né? Uma coisa que a gente não tá conseguindo resolver de jeito nenhum. A gente para, né? E fala, não, eu vou fazer uma caridade aqui por Nossa Senhora, para Nossa Senhora, né? Eu vou fazer isso aqui para Nossa Senhora. Hoje eu queria estar em casa descansando, mas Nossa Senhora pediu para mim ajudar aquela pessoa ali está com problema, eu vou lá, ajudo aquela pessoa. Eu estou fazendo para Nossa Senhora, né? Eu estou fazendo para Nossa Senhora. Então, e é muito justo e louvável que nós façamos tudo para ela, porque ela faz tudo para nós. E aí a gente chega na seguinte conclusão, que nada me perturbe, né? Só Deus basta, aquela oração tão linda de Santa Teresa d'Ávila, né? Acho que é ela mesma, né? Salvo engano. Nada me perturbe, só Deus basta, né? Então, assim, se eu tenho Deus, gente, para que eu vou me preocupar, né? Então, faça para Nossa Senhora que ela vai te ajudar em tudo. Bom, gente, eu finalizo aqui então esse resumo do tratado e agora a gente vai entrar, eu vou explicar, né? No próximo vídeo, então, eu explico para vocês, próxima parte aqui, eu vou explicar para vocês, então, os exercícios espirituais, como que vocês vão fazer os exercícios espirituais.
Bom, gente, sobre os exercícios espirituais, é o seguinte, nós vamos iniciá-los, né? E são 30 dias de exercícios espirituais ou 33. Ficou confuso? Vou te explicar, calma. É o seguinte, é porque quem tem a preparação para a consagração à Virgem Maria e os exercícios espirituais do Instituto Hesed, são 33 dias. Quando eu me consagrei a primeira vez, eu me consagrei com o Instituto Hesed, renovei 2 vezes com eles. Ano passado eu renovei presencialmente. São 33 dias. Mas quem tem esse exercício espiritual do Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, são 30 dias, tá? Tá vendo qual que é a diferença? É só que o Instituto Hesed, ele dá uma aprofundadinha um pouquinho mais e estende mais 3 dias, mas não muda teoricamente o teor do que é a preparação, não muda, tá, gente? Então, quando eu colocar quando a gente iniciar os exercícios espirituais, e aí de falar de 33 dias, 30 dias, não se confunda. Você tem este livro, você vai seguir por este livro, tá? São 30 dias de exercício espiritual. Você tem o PDF do Instituto Hesed, ou, no caso, você fez igual eu, que eu mandei imprimir, né? Porque eu gosto de escrito, né? Mas eu mandei o PDF no grupo, depois posso até mandar novamente, né? Quem mandou imprimir, ou quem tem o PDF vai acompanhar pelo PDF, né? São 33 dias, tá? Então, assim, não difere muita coisa, só porque o Instituto estende mais um pouquinho, algumas partes dos exercícios espiritual e dá uma divisão maior, mas é só isso. Não significa que esse aqui vai deixar a desejar, vai ficar devendo, não, tá? É a mesma coisa, 30 dias são suficientes para a preparação. Então, isso eu quero deixar bem claro, tá bom? A diferença é só essa. Bom, então vamos lá. Os exercícios espirituais, eles são divididos por parte 1, parte 2, 3 e 4. Então, ó, para vocês verem, eu vou acompanhando os 2 livros aqui, porque eu tenho os 2. Porque esse é da minha filha e esse aqui é o meu. Justamente para poder saber as diferenças aqui. Não difere em nada, tá, gente? A primeira parte é os 12 dias preliminares, que vai ter tanto nesse livro quanto nesse do Instituto Hesed. Os 12 dias preliminares. É a mesma coisa, tá? Os 12 dias preliminares, ele vai trabalhar o desapego do mundo, tá? O desapego do mundo. Então, nesses 12 dias preliminares, vai trabalhar o desapego do mundo. Na parte 2, que a gente chama de primeira semana nesse livro aqui, ó, e aqui a gente chama de parte 2, é o conhecimento de si mesma, tá bom? Conhecimento de si mesmo. Na parte 3, é o conhecimento de Nossa Senhora, que é a segunda semana. O conhecimento da Santíssima Virgem Maria, tá? Aqui, ó. E na parte 4, é o conhecimento de Jesus Cristo, tá? Que é a terceira semana, tá? Conhecimento de Jesus Cristo. A terceira semana. Então, ó, 12 dias preliminares. Primeira semana, desapego do mundo. Não, voltando aqui, ó. 12 dias preliminares, que é o desapego do mundo. Parte 2, segunda semana, conhecimento de si mesmo. Parte 3, terceira semana, segunda semana, conhecimento de Nossa Senhora. E parte 4, semana 3, né? Terceira semana, que é o conhecimento de Jesus Cristo, né? Então, acredito que deu para entender tudo aqui no livro tá explicadinho, não tem erro, tá, gente? Então é só você seguir. Cada dia tem as suas orações, cada
cada semana tem as suas orações. Então, você sempre vai ler, né, aquele exercício ali do dia, tá? Então, vai estar lá, aqui, ó, pegar este livro aqui, por exemplo, primeiro dia. Então, olha, você vai ler, aí vai falando aqui, ele faz a introdução, 12 dias preliminares, aí vem primeiro dia, tudo sobre o primeiro dia, chegou no final, né, você vai ler as orações dos 12 dias preliminares, porque lá no início, quando fala lá aqui, ó, dos 12 dias preliminares, vai falar, para os 12 dias você tem que rezar essas duas orações, que é a invocação ao Espírito Santo e a saudação a Nossa Senhora, tá? Bom, aí finalizou os 12 dias preliminares, você vai passar para a parte 1, né? A semana 1, que vai começar lá se você fez 12 dias preliminares, a segunda semana você vai começar no 13º dia, né? Então, você vai seguindo. O livro você vai lendo todos os dias, não tem erro. E aí, quando você finalizar aqui, ó, o 12º dia, o próprio livro já vai mostrar aqui, que, ó, primeira semana. E aí, conhecimento de si mesmo. Primeiro dia, 13º, tá? E aí, quais são as orações para a primeira semana? Ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, saudação a Nossa Senhora. Leu, rezou as orações, tá? Uma dica muito importante. Eu falo assim, sabe? Aqui nos exercícios espirituais, não tá falando que você deve rezar 1/3 por dia, não. Mas, gente, eu sou bem assim, sabe? Eu sou bem taxativa nessa questão. Eu falo que uma pessoa que não consiga rezar pelo menos 1/3, fica difícil, né? Então, pense bastante aí.